Já tá usando pelo celular, Ricardo, pra eu tentar aqui? Ele segue sim o nosso Instagram. Só que eu não tô conseguindo ainda conectar. Vamos ver aqui. Agora sim. Então, já enviei a solicitação, só estou aguardando agora. Só aceitar aí, Ricardo. Aê! Aí, Então, agora deu, né? Eu tô caçando fone, porque com esse fone tem que esperamos, ser com esperamos. fone. Eu não gosto muito de falar pelo celular, mas Vai nem ser tudo a gente... necessário. Nem tudo, né? Muito bem. E aí, tá vendo? O celular é ruim por causa do fone, A gente tá te escutando bem. o fone é ruim, eu não gosto de usar celular com fone. Deixa eu acender a luz aqui. Pronto, gente, estamos aí. Agora acho que dá. Olá, olá. Olá, olá. Tá dando para escutar? Tá ótimo aqui pra gente. Ah, tá Se bom. apresenta aí pra gente, né? Quem é o Ah, tá. Ricardo? Famoso meu Bem, pároco. eu sou o famoso pároco da Milena, estou na coordenação de pastoral da Diocese de Nova Iguaçu e hoje estou aí para bater papo com vocês, porque eu não sei nada. Sabe sim, para com isso. Sei não, sei não, sei não. Mas a gente está aí. Quantos? E eu vi lá um pouquinho o questionário que você preparou, né, sobre as eleições municipais. E assim, como é que a gente vai fazer? A dinâmica, eu vi lá, tinha uma oração inicial, tinha a mediadora. Quem é a mediadora? É você mesma, né? Eu Exato. mesma. Então a gente segue aí as suas orientações. Então vamos lá. Eu já vou começar te perguntando aqui, porque eu não fiz a oração inicial no começo. Então vamos deixar para final, pode ser? Pode ser. Então a primeira pergunta que a gente tem aqui, né, é como você enxerga essas eleições municipais de 2020? Bem, as eleições municipais, ela está ela está num caminho muito interessante, porque nós vivemos hoje uma polarização muito grande, coisa que a gente não via nas demais eleições, né? Não havia tanta polarização esquerda-direita. Não se falava mais de esquerda-direita. Mas hoje nós temos talvez algo que nos preocupa um pouco, que é em alguns bairros e algumas localidades a presença forte política da milícia e do próprio tráfico. Então a gente vê assim com muita apreensão, mas nada que não nos tire de trabalhar para que seja boa, né? Conscientizar as pessoas. Nós estamos também na Escola de Fé e Cidadania da Diocese e nós fizemos um pouco esta avaliação das eleições, falamos um pouquinho sobre o cristão na política. Pena que aqui não dá para apresentar o material, foi um material rico, sobretudo a partir do documento 105 da CNBB, que fala um pouquinho da necessidade de nós, cristãos e cristãs, nos inteirarmos mais da política, não evidentemente para fazermos parte de partidos, mas para termos consciência e tomar também as melhores decisões.
Sim, e se puder disponibilizar para a gente, quem quiser esse material também, só falar com a gente que a gente transmite a mensagem para o Ricardo aí, Sim, para sim, sim. compartilhar esse material com o pessoal. O pessoal tá falando aqui para virar a tela, você consegue? Assim, Aí sim, né? Não? Isso. É, tá vou bom. aqui para E qual é o papel da igreja, né, nessas eleições? Então, como os documentos da igreja afirmam, os bispos também escreveram, o papel é mais da conscientização. Nós somos bem assim, não vou dizer rígido, mas temos uma prática de não indicar partido e nem candidatos. Mas nós tentamos ao máximo colocar critérios para que cada cristão, cada cristã, escolha de forma consciente os seus candidatos. Sim, que é muito Agora, importante. isso. Agora, o grande desafio que a igreja está se lançando no momento é o pós-eleição. É aquilo que vocês falam, o pós-missa, agora é o pós-eleição, né? Que é o que fazer após a eleição, porque nós fazemos uma grande mobilização no próximas às eleições e passadas as eleições nós praticamente esquecemos. E aí vamos esperar mais 2 anos para ficar refletindo novamente sobre a função de vereador, de prefeito, no caso daqui a 2 anos do presidente, do governador, dos deputados e dos senadores. Né? A gente tem que pensar como continuar a nossa participação e a nossa reflexão cidadã no processo de transformação da sociedade. Sim, isso é muito importante acompanhar o depois também, né? Na missa do último domingo foi lido também, né, uma carta, uma mensagem dos Sim, bispos, né, e que dizia isso, sobre acompanhar o depois dessas eleições, que é muito importante também. E qual é o papel dos leigos e das leigas nessas eleições? isso. O papel dos leigos e da leiga. No documento que nós apresentamos, o 105, né, sobre a questão dos cristãos leigos, falava justamente disso, né, que é o campo próprio da atuação dos leigos, é o mundo. Né? O leigo ele está com essa missão, né? Ele está no processo de evangelização do mundo e ele participa dessas instâncias. Nós até falávamos quais são as instâncias de participação, né? Além da campanha partidária, de assumir um cargo público, também temos os conselhos, né? Temos várias instâncias de participação que não pode se furtar da nossa presença. Às vezes nós temos uma tendência a achar que somos leigos só para dentro. Pelo contrário, o leigo é para fora. A missão do leigo é fora, é na seara do mundo. Agora, também nós, padres, temos que incentivar e estar junto. Né? A gente, às vezes, também não ajudamos. Acho que a gente também tem que botar a mão à palmatória, que manda os caras e as caras, né, para o embate. Tipo assim, ó, agora estou enviando vocês como cordeiros no meio de lobos. E a gente fica na boa, né, no bem bom. Não, a gente está junto, orientando, e se tiver que levar pancada, vamos ter que levar junto também, né? Sim, e a gente teve aqui comentários, ó. O Leandro falou que é importante que os cristãos estejam atentos aos candidatos comprometidos com os mais pobres. Perceber isso ao longo da trajetória de cada os valores dos candidatos estarem alinhados aos Sim, nossos valores também, não é votar por votar apenas. E sobre essa questão do papel isso. do leigo, o André comentou aqui que na paróquia dele, eles têm um grupo de pessoas que acompanham a Câmara dos Vereadores e os conselhos municipais, que é uma ótima ideia também, por sinal. Muito Sim, bom. sim. Então, eu vou aqui para a próxima perguntinha. Que é um pouco difícil, né? Como escolher o melhor candidato? Exato. Olhar um pouco o discurso desse candidato. Às vezes, alguns candidatos se colocam, e eu vejo isso muito claro, né? Se colocam para a eleição, mas ele nem sabe qual é a função que ele vai exercer. Ele imagina que ele vai ter um poder
de transformar, assim, da hora para outra, a realidade de um bairro, de uma rua ou de um grupo. E, na verdade, a maioria dos candidatos nem sabe o que ele faz. E nem os eleitores. Interessante, né? Qual é a função de um vereador? Qual é a missão de um prefeito? E aí, a partir dessa compreensão, entender aqueles caras que têm as maiores possibilidades de exercer bem o mandato a qual ele está pleiteando, né? Porque, na verdade, acho que a gente não tem muito essa consciência de que nós estamos dando um emprego, entre aspas, né, para uma pessoa que vai exercer um serviço em meu nome, em nosso nome. E, às vezes, a gente vê aí nos candidatos, sobretudo nessa corrida a vereador, pessoas que nem entendem qual é a função do vereador. E o povo, por sua vez, também não entende, porque acha que o vereador vai asfaltar a sua rua, vai dar um emprego para ele ou para uma pessoa conhecida dele, e não é a função do vereador. Né? Tampouco né, o prefeito aí também tem a missão de coordenar e gerir os recursos da cidade em função de todos. Né? Ele não governa para o grupo dele. É isso que a gente está vendo um pouco no atual cenário político. Né? Grupos, são guetos, e aqueles guetos brigam pelo poder para que se exerça o poder em favor do gueto. A gente vê com muita preocupação, nada contra, tá? Aqui não é nada assim, uma briga religiosa, mas o crescimento de evangélicos correndo atrás de cargos. Mas qual a perspectiva destes evangélicos? Né? Que propostas eles têm para assumir o cargo? Isso a gente tem que ter que é fato. E não é porque uma pessoa é católica também que é santo, né? Então a gente também tem que saber olhar isso aí. Eu recebi aí uma proposta de um candidato católico que eu fiquei assim com o pezinho atrás em relação se eu voto ou não votaria nele, né? É complicado às vezes. Sim, é importante também analisar, né, as propostas desses Sim. candidatos, porque às vezes a gente vota e não. Ah, porque de certa forma eu conheço ele, se eu precisar de alguma coisa, a gente está colocando a nossa cidade na mão de algumas pessoas, para eles decidirem, como você falou, pela gente. Então é Isso. importante que a gente saiba as propostas dos prefeitos, dos vereadores, para votar consciente. E É importante. na a carta que os bispos nos escrevem, eles falam justamente isso, né? Se a proposta daquele candidato é factível, é uma proposta viável, porque às vezes eles prometem coisas que eles não vão cumprir, mas às vezes é a ilusão que eles querem daquele momento, né? Criar coisas que a gente sabe que não tem condições de criar. Sim. E às vezes as pessoas acreditam, né, numas utopias que Sim. Não, a talvez não. utopia faz parte, né? Mas tem coisas que é factível, tem coisas que não. Sim. Então vou aqui para a próxima. Existem iniciativas de políticas públicas para as juventudes? Nós podemos propor. Pois é, então, a questão das políticas públicas para a juventude sempre foi uma bandeira da pastoral. Se eu não me engano, a pastoral sempre, nesses pleitos, falam das políticas públicas para a juventude, que são a base, né, que está em relação ao lazer. Né, eu acho que é importante, a juventude precisa de ambientes adequados para o seu lazer, a educação, né? Um fato hoje, se nós olharmos as nossas escolas, a possibilidade de um jovem desistir do ensino é muito grande. Né? Então, você tem que incentivar e buscar manter esse jovem no processo de formação para que ele possa vir ser um adulto consciente e, ao mesmo tempo, participativo na vida social. Né? E eu acho que o que grande assola a juventude é a questão do emprego também, né? de uma colocação no mercado de trabalho, que é muito difícil hoje, cada vez mais precária a questão do mercado de trabalho.
E aí a gente tem que ter assim algumas políticas públicas que ajude a juventude nesse processo, porque a juventude está em um processo de formação. Se coloca muito, né? A juventude é violenta, mas também é a que mais sofre a violência. E por Sim. que acho que não há, acho não, tenho certeza, não há uma política pública hoje que faça com que o jovem perceba na educação um caminho, né? Um caminho de vida, um caminho, né? Se você conversa com um rapaz que se alia ao tráfico, tu vai ver que ele não tem perspectiva. É o momento, né? Ele vive o momento. E nós temos que aprender que a nossa vida ela tem um momento, sim, tem que ser vivido, mas ele tem que projetar um futuro, tem que projetar algo que te dê assim, vontade de lutar. E eu vejo que alguns jovens perderam a esperança, né? E por falta, às vezes, de uma política voltada para a juventude. E, claro, que a reboque a uma política para a juventude também uma política que garanta a participação desse jovem como ativo. Né? O jovem não é apenas um mero recebedor de políticas, mas ele também é aquele que pode propor, que pode orientar, que pode ter algo a contribuir para a construção dessa política para a juventude. Sim, Acho que e a só participação... lembrando que ano passado, né, o nosso DNJ, a gente fez até um pré-DNJ na nossa paróquia e falou sobre essa questão de políticas públicas para a juventude. Então é muito Exato. importante ter essas políticas. O André comentou aqui que uma delas é a implantação de no município um conselho municipal de juventudes, onde Sim. abordaremos diversas realidades do município, que é importante, né? Porque cada município é um município e conhecer a juventude e incentivar a maneira que eles precisam, né? É muito interessante. Então, e aí essa política pública para a juventude tem que ter a participação da juventude. Por isso, a importância de um conselho municipal para a juventude, que vai desenvolver políticas a partir da própria juventude. Então, o jovem ele não pode ser apenas passivo nessas políticas. Né? Alguém faz e ele apenas acolhe o que foi feito, mas ele tem que participar. É aquilo que a gente também tem como sonho, tornar o jovem protagonista. Sim, exatamente. E que só me lendo mais dois comentários aqui. Um do André, principalmente a juventude em busca do primeiro emprego, que a gente sabe que é uma coisa que é muito, muito difícil. E as empresas querem sempre ou especializações ou experiências para a juventude. Então, Verdade. isso, e o João está comentando aqui, na verdade, não é implementar, porque eles existem por lei, só não é feito. As Sim, conjuves foram todos desfeitos. pois é. E aí, nessa situação, os vereadores e o Poder Executivo têm que estar atento a criar esses conceitos. Mas não se fala isso. Qual vereador fez essa proposta na sua campanha? Que prefeito fala dessas coisas? Fala de N coisas, saúde, segurança, transporte, mas não fala da juventude. Vocês podem ver aí os candidatos, né? Não sei se tem algum que fale. Se alguém tiver aí alguém que fale, por favor, me apresente. Nos é presente. Então, vou fazer aqui a próxima perguntinha. É, Vivemos na época da pós-verdade, onde usamos as redes sociais para divulgar as ditas fake news. Como podemos combater isso? Então, acho que as próprias redes sociais têm feito isso de certa forma, né? E, assim, não passar. A gente tem uma tendência a pegar uma mensagem e já passar para frente, sem checar. Eu mesmo já fiz isso. Eu mesmo já fiz isso. Então, às vezes, a gente pega uma mensagem e simplesmente passa para frente. E aí, quando você vai começando a criar uma certa noção,
da situação, aí você começa a se policiar mais. Eu acho que começa por nós. Às vezes a gente recebe uma mensagem e sem fazer a menor... Sem fazer... Acho que eu travei. A gente está travando. Então, voltando. A gente, às vezes, pega uma mensagem e repassa. Acho que começa por nós, né? Sem checar, a gente passa mensagens. Seja aquela mensagem que nos agrada, sobretudo, né? E aí a gente passa. Então, não tem esse cuidado, né? E aí a gente combate o fake news. E tem até plataformas, né, de algumas, eu acho que são, não sei se é jornais, o que é, mas que você Sim, coloca ali que o checam. enunciado da fake news e ele te diz se é verdade ou não. Esses dias eu vi até Verdade. no WhatsApp mesmo. Eu nunca nem tinha visto isso. Foi até uma mensagem no grupo da paróquia que a gente tem aqui. Aí apareceu uma lupazinha assim para checar. E eu acho que é importante também essas redes sociais estarem enganjadas a combater esse tipo de notícia, porque pode mudar rumo de eleições, por exemplo, pode fazer mal à saúde das pessoas, porque tem muitas que falam as coisas que a gente não tem nenhuma comprovação. Então é bom ter cuidado aí na hora de repassar as notícias. Sobretudo com a imagem da pessoa. Às vezes a gente denigra a imagem da pessoa, de uma instituição, né? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente repassa uma mensagem. Exatamente. E eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso, mas qual seria o papel, né, da igreja depois das eleições? Então, criar grupos, alguns já deram até essa questão de criar grupos de acompanhamento, manter esse debate aberto, né, o que está sendo feito, qual o impacto disso na vida das pessoas. Eu acho que a gente não pode... acabou as eleições, pronto, agora vamos tocar a vida. Claro, a gente vai tocar a vida, tem outras coisas a fazer, tem outros movimentos, tem outras situações a serem realizadas, mas a gente não pode fechar esse espaço de construção, de conversa, né, e de ver o que está indo, o que não está indo, o que avançou, o que não avançou, para que nas próximas eleições nós tenhamos mais elementos ainda para fazer essa escolha. Sim, muito importante mesmo. E as eleições, né, são uma etapa da política. O Papa fala que a boa política tem que ser a serviço da vida e da paz. Como conseguimos construir esse caminho? Eu falo em todos os grupos que eu participo, votando. Não tem outro caminho. Não adianta, eu vou lá anular, eu vou lá porque eu sou obrigado e pego um papelzinho e pego o primeiro que acho na rua e voto. Não, é fazendo esse processo de escolha, de mudança, aos poucos tentar purificar ao máximo a política, porque eles conseguiram fazer de tal forma tão suja, que a maioria das pessoas não acreditam mais. Acham que qualquer um que queira se concorrer a um cargo, ele está envolvido em alguma corrupção ou está só pensando em ganhar dinheiro. Claro, tem esses políticos, a gente não vai negar que exista, mas a gente tem que ir fazendo esse processo mesmo gradativo, de mudança, de escolha. Às vezes também a mudança ela dá assim, muito errado, né? Nós tentamos, me parece que essa era a proposta com o governador, né? Era um cara que não vinha naquela ala política que a gente estava acostumado, então achava que ele ia fazer algo diferente e fez a mesmice dos outros, né? Então a gente tem que ter, claro, eu acredito, vai ser assim como erro e acerto. A gente vai errar, na próxima a gente tenta acertar e assim, não desistir. Não tem outro caminho. E fazer a E nossa parte também, né? sim, claro, né? Não pode deixar apenas a democracia com a possibilidade de voto. Eu acho que a gente se engana muito com isso, né? Agora nós podemos votar, nós vivemos uma democracia. No período da ditadura, eu era criança, tinha voto.
Minha mãe votava, meu pai votava, minha avó votava, meu avô votava. Tinha o voto, mas não tinha liberdade. Então, o voto, ele não é a única forma, né, não é o método democrático. A democracia é que as vozes da sociedade sejam ouvidas, sejam analisadas e aquilo que for para o bem de todos seja colocado em prática. Mas, infelizmente, hoje, parece que o pessoal só quer um tom, uma nota só um pode ditar as regras e os demais aceitar. Isso não é democracia. Democracia, primeiro, é a alternância de poder, é a participação popular e que todos os grupos sejam respeitados, até as minorias. Né? Mas me parece que um grupo quer conquistar a hegemonia política e os demais que perderam não são mais nada. E isso independente de ser esquerda ou direita. Né? Qualquer grupo que assume poder, não, agora somos nós que mandamos. Não é assim que funciona uma construção democrática. Ela é uma construção de diálogo. A democracia requer diálogo. E diálogo requer respeito. Eu não posso dialogar com quem eu não respeito. Entende? E às vezes a gente se coloca numa atitude de poder e os demais têm que obedecer. E isso em todas as instâncias. Se acontece na igreja, na sociedade, na família. Infelizmente, né, a gente tem que mudar a nossa forma de fazer política. Em todas as instâncias. Sim, Tem que ser e democrático. política não é só partidária, né? Vamos deixar isso claro. Não. E duas coisas importantes, né? Diálogo e respeito. Você acabou de falar e Sim. são duas coisas cruciais. Então vamos lá para a próxima. Na igreja e na sociedade, vivemos uma cultura da polarização. Como podemos superar isso para um bem comum? Bem, já comecei na outra, né? Diálogo e Primeiro, ter respeito. diálogo e respeito. Né? Porque, e agora, ter projeto. Eu sempre falo, o grande problema do nosso país, do nosso Estado, né, como nação, é que nós não temos um projeto de nação. Falta-nos o que nós queremos para o Brasil. Independente de eu ser da ala esquerda ou da ala direita, nós temos que ter um projeto de nação. Agora, os caminhos, os métodos podem ser diferentes. Um grupo propõe esse caminho, outro grupo propõe aquele. E os grupos em si, eles têm um objetivo, mas parece que nós vivemos sempre numa reconstrução. Cada grupo pensa o Brasil do seu jeito, faz do seu jeito, e aí aquele grupo sai, o outro grupo recomeça, desconstrói tudo. Isso acontece, e é engraçado, até na nossa pastoral acontece isso. Dependendo de quem está à frente, vai fazer de um jeito. Aí muda, não, vai ser desse jeito agora. Mas e qual é a base? Qual é a proposta? Qual é o horizonte que a gente quer chegar? Então, isso só é possível, gente, com diálogo e respeito. Então, eu não posso, porque a pessoa é dessa tendência, negar que ele possa também ter verdades que contribuem para a construção dessa nação. E vice-versa. E às vezes a gente acha que só aquele grupo é o grupo. Entende? E aí atrapalha todo o processo de construção. Aí você começa naquilo que nós chamamos da negação da humanidade. O outro que é diferente não é humano. E quando eu chego a esse campo de pensamento, eu posso destruir o outro. Sabe, nós tínhamos uma reflexão na filosofia justamente disso, né? Quando eu exerço uma violência sobre uma outra pessoa, eu não considero ela humana. Ela pode ser descartável. E aí você vê toda essa situação da polarização que é ruim. Né? O outro tem algo a contribuir. E eu só cresço com o outro. Sim, e essa questão tem se tornado quase que uma guerra, né? E a gente tem que entender que são duas posições, ou várias, que querem, tipo, tem que entrar no consenso para o bem maior do nosso país, do nosso município, porque senão a gente não consegue chegar a lugar nenhum. É só essa questão que você falou. Constrói, reconstrói, constrói, reconstrói, e a gente não chega num E não horizonte. há.
E não há o respeito ao diferente, né? O cara tem que ser igual a mim, nos meus pensamentos, nas minhas opções, e não é possível, né? E, infelizmente, a gente tem que... Mas a gente vai chegar lá, eu acredito. Nós temos uma possibilidade de ajudar a chegar lá. A gente chega. Sim. E importante cada um fazer o seu papel também, né? Nessa questão da polarização também, de aceitar, respeitar o outro, porque para terminar essa questão, acho que vai de cada um, né? Cada um faz a sua parte, é como as outras questões também dessa vida. Cada um fazendo a sua parte, a gente melhora um todo. Então, comece por você, Sim. jovem, fazendo a sua parte aí. E olha, nós estamos na última pergunta desse nosso papo Olha, aqui, que foi muito, muito bom. E a gente queria pedir para você deixar um recado. Qual o recado, né, na verdade, que você daria para quem está indo às urnas nesse próximo dia 15? bem, o primeiro recado é aquilo, é buscar dentro daquilo que propõe, a partir dos documentos da igreja, e aí eu vou falar da nossa parte, né, quanto cristãos católicos, o que os documentos da igreja nos orientam nesse processo. Eu vejo que poucos, ou quase ninguém, conhece os documentos que a igreja produz. Essa última encíclica, essa última carta do Papa, essa encíclica do Papa, né, Fratelli Tutti, fala muito bem essa questão da construção da fraternidade. Então, quando você vai às urnas, vai escolher seu candidato, sua candidata, pense no irmão. Não pense só em você. Pense no outro. Né? Pense no jovem que está correndo atrás do emprego. Pense no jovem que está precisando construir a sua vida, que está num processo de construção. Né? Não pense só em você, né? Resolver o seu problema, mas resolver os nossos problemas. Todos nós temos. Adultos, idosos, crianças, jovens, tem que pensar no todo. Então, aquele que vai para as urnas no domingo, né? Buscar nesse processo de eleição quem é o melhor, quem é aquele que se coloca com a melhor proposta para todos. Que não vai governar para mim, ou para o meu grupo, mas que vai fazer, de fato, um bom trabalho. E questioná-lo depois, né, se ele vier a ser o eleito, questioná-lo as posturas dele. Não sei se depois, e aí é o pós-eleição, como nós podemos continuar a interferir, no bom sentido da palavra, tá? Interferir no processo. Não a intervenção para fazer aquilo que nós queremos, mas como nós podemos participar mais desse processo eleitoral. Repito, democracia não se limita à possibilidade de voto. Democracia também é escutar, é ouvir, é estar atento ao clamor. Eu gosto muito do texto lá de Êxodo, né? Deus ouve o clamor do seu povo. Por isso ele vem, né, para libertar. Então, Deus está atento ao clamor desse povo. E nós, hoje, somos a ação de Deus no mundo. Né? E Deus não está surdo. Deus não está apático ao que acontece. Mas parece que nós, que devemos agir em nome dele, nos fizemos apáticos. Né? E, como diz aquela canção, as pedras falarão. A gente tem que... Nós somos o instrumento de Deus. Nós temos que ter essa consciência, que nós estamos aqui para proclamar a nossa fé em Deus, viver a nossa fé em Deus, e a nossa fé em Deus nos motivar a fazer o nosso melhor para que todos tenham vida e a tenham em abundância. É a promessa do Senhor, né? Sim, e importante, não se isentem, né? Vão às Isso. urnas, por favor, procurem quem vocês acreditem nos ideais e vão, porque se a gente se isenta também, não está construindo nada melhor, né, para esse momento.
quero agradecer muito a sua presença Não, aqui. Obrigada por ter instalado aí o Instagram para eu falar com a tive que gente. instalar de última hora, hein? Muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente. E eu queria pedir para você, e falando só mais uma, só para complementar, a última live que a gente fez em outubro foi falando sobre essa carta do Papa, a Fratelli Tutti. E então, quem quiser saber um pouco mais, teve essa conversa aqui também, tem salvo aqui no nosso GTV. Como essa nossa conversa vai ficar salva também, para quem quiser ver depois e para a posteridade aí. Oh. No Quero. meu processo de beatificação, isso vai servir contra mim. Cruzes. Eu vou te pedir agora, para terminar, com uma oração, uma música, um poema, não sei o que você achar que E olha, combine com esse tema. música, nem pensar. A oração é aquela, eu acho que é aquela que o Papa faz lá nos seus escritos sobre a questão da política. Ele pede a Deus que haja políticos verdadeiramente enganjados, que haja pessoas que verdadeiramente coloquem a política como sendo o máximo dom da caridade, que reconheça nesse processo político a caridade, tanto para os candidatos quanto para aqueles que vão votar. Você não está votando só por você, você está votando por todos. Então, ter essa consciência do todo, que nós somos um todo em um grande e vasto universo. E o mais bonito, quando nós aparecemos nesse mundo, ele já estava criado. Esse mundo já estava criado, ele foi nos dado. Ele foi nos dado no sentido de que nós cuidemos dele. Não para usufruir, mas cuidar. E cuidar não para nós, para quem virá depois de nós. O Papa Francisco tem insistido muito nessa consciência ecológica, porque ele tem consciência de que esse mundo não me pertence. Quando eu cheguei, ele já estava aqui. Ele está sendo emprestado para mim. Agora eu vou ter que devolver. Agora, que mundo eu vou devolver para aqueles que virão depois de nós? Então, acho que a gente tem que ter essa consciência de que o nosso voto, ele também está contribuindo para cuidar daquilo que nós recebemos. Então, a gente tem que pedir a Deus isso, consciência daqueles que irão votar, mas, sobretudo, daqueles que serão eleitos, essa consciência de que ele está apenas administrando o que não pertence a ele. Porque quando nós chegamos, repito, o mundo já estava aí. Deus nos deu. E nós estamos usufruindo de algo que eu não construí, mas que estou construindo também para quem vir depois de mim. Então essa consciência é fundamental em quem vota e quem será votado. Então vamos pedir a Deus isso, nesse momento que nós nos preparamos para votar. Também aqueles que serão votados, e alguns jovens que eu conheço estão concorrendo, isso é bonito, e como dizíamos na última live da Escola de Fé e Cidadania, não é tanto se eu vou ganhar, se eu vou ser eleito, mas compreender o processo. É que o Papa tem insistido tanto, o processo. Qual é o processo? Como estamos vivendo o processo? A vitória é um detalhe, tá? A gente quer a vitória, mas como foi o processo até aqui? Como está sendo o processo da Pastoral da Juventude, nesse caminho também de formação pessoal, nesse caminho também de descoberta da espiritualidade, que é triste, às vezes a gente não... vocês são sem espiritualidade. Pelo contrário, a espiritualidade é algo muito particular. Cada um vive do seu jeito, da melhor forma que lhe convém, mas uma espiritualidade que se desliga do todo não é a espiritualidade que Jesus nos ensinou. Então vamos pedir a Deus também esse caminho de espiritualidade, uma espiritualidade que compreende o outro como o mais importante. Tem um texto de Paulo que fala justamente disso, considere o outro mais importante que você. E no mundo
marcado pelo egoísmo, pela busca excessiva, né, do eu primeiro e depois os outros, é um grande testemunho que nós podemos dar, né? Compreender o mundo como um todo, e que eu faço parte desse todo. Então vamos pedir aí, nessa oração do Pai Nosso, que nós possamos compreender verdadeiramente a vontade de Deus para esse mundo, né? Que nós entendamos que eu sou parte de um mundo que quando cheguei já estava aí, e que me foi dado para que eu pudesse também cuidar, para que os outros também possam usufruir desse mundo tão belo, tão vasto e tão criativo que Deus nos deu. Pai nosso, que Que estás no estás nos céu, céus, santificado santificado seja o seja vosso o vosso nome. nome, venha a Venha a nós o nós o vosso vosso reino, reino. Seja seja feita a vossa feita a vossa vontade, vontade, assim assim na na terra terra como como no no céu. céu. O pão O pão nosso de nosso cada de dia nos cada dai dia nos dai hoje. hoje. Perdoai as Perdoai-nos as nossas nossas ofensas, ofensas, assim assim como como nós nós perdoamos a quem perdoamos nos a tem quem nos tem ofendido. ofendido. E E não nos não nos deixeis cair deixeis em cair em tentação, tentação, mas mas livrai-nos do livrai-nos mal. do mal. Pois vosso é o poder e a honra para sempre. Amém. Amém. Então, que nós possamos fazer a vontade de Deus nessas eleições. Qual será a vontade de Deus? Cada um agora, no seu coração, reflita. Quando escolher seu candidato, pense, qual é a vontade de Deus para essas eleições? Que Deus nos abençoe. Muito obrigada. Adorei esse final reflexivo. Eu Obrigada fico até por. envaidecido. Muito obrigada por Valeu, estar gente. aqui. Boa noite. Fica com Deus. Obrigadão. Tchau, gente. Tô livre, né? Tá sim. Eu travei? Então, gente, essa foi nossa live de quinta de hoje, falando um pouco mais sobre as eleições municipais. Semana que vem temos mais. Fiquem com Deus e até a próxima live de quinta. Tchau, tchau.